Seguimos firmes no livro de Atos dos Apóstolos, hoje na parte final do capítulo 4 e na entrada do capítulo 5. Estamos continuando a série de mensagens A Igreja na Direção do Espírito. Irmãos, eu acredito que todos aqui conheçam o filme O Rei Leão. E na história do filme O Rei Leão, tudo começa com a apresentação de Simba como o futuro rei da selva, né? E em seguida, após Simba ser apresentado, entra em cena na história dois irmãos, o rei Mufasa, que é o pai de Simba, e o seu irmão, Scar. E Scar, por inveja de Mufasa e por medo de ter que se submeter ao seu sobrinho Simba, que tinha sido apresentado como futuro rei da selva, Scar então faz uma armadilha para matar o seu irmão, Mufasa. E ele executou então um plano de sucesso. Scar matou o seu irmão Mufasa por inveja. Só que o interessante, irmãos, é que após Simba ser apresentado, Scar não estava na apresentação dele. E aí então Mufasa vai até ele e eles têm uma conversa. E nessa conversa, Scar se mostrou extremamente traiçoeiro. Ele fingiu de diversas formas que estava se importando com o que tinha acontecido. E no final, Mufasa fala para ele: Scar, não dê as costas para mim. E aí ele sai andando e fala assim: você é que não dê as costas para mim. Então, nós vimos aqui que Scar era extremamente traiçoeiro. Só que Mufasa não tinha nenhum interesse ruim contra o seu irmão. E no final da história nós sabemos que Scar matou o seu irmão Mufasa e houve então ali uma destruição da estrutura da selva, né? Virou uma bagunça depois que o Rei Leão morreu. Mas o fato que eu quero destacar aqui, irmãos, é que nessa história nós vemos que dois irmãos da mesma origem, parte da mesma família, são diferentes. Como é que dois irmãos procedentes da mesma origem, fazendo parte da mesma família, podem ser tão diferentes assim? E nesse caso aqui, um muito traiçoeiro e um muito sincero. Será que isso pode acontecer também no meio da igreja de Jesus? Será que pessoas que fazem parte da mesma comunidade de fé, que vivem alicerçadas na mesma esperança, podem ser diferentes ao ponto de trazerem um risco de destruir a comunhão na igreja, assim como Scar trouxe a destruição da comunhão da selva? É sobre isso que nós vamos observar hoje no texto que vamos refletir juntos, irmãos. E eu quero ler o texto de Atos capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11. E diz assim, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos.
Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por tua palavra. Cremos que ela continua falando a nós ainda hoje. E pedimos a Deus que, nesse momento, Pai, o Senhor prepare o nosso coração, prepare os nossos ouvidos, que estejamos atentos para ouvir tua voz e que nada nos distraia nesse momento. Mantenha os nossos ouvidos e o nosso coração e mente cativos na tua palavra. Ajuda-me também, Deus, a comunicá-la de forma simples e compreensível aos meus irmãos. E também quero ouvir sua voz, Pai, porque eu creio que o Senhor continua falando, não só aos meus irmãos, mas também a mim. Assim nós oramos juntos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês se lembram do que nós podemos chamar do sumário da vida diária da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, feita por Lucas no final do capítulo 2 do livro? Ali no final do capítulo 2, os versículos tão conhecidos, Atos 2, de 42 a 47, a igreja se dedicava em ensinar e em aprender o evangelho, a igreja se dedicava na comunhão, na oração e no partir do pão, e os que criam no evangelho mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, vendiam seus bens e distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. E ali então a igreja crescia conforme o Senhor acrescentava cristãos ao meio deles. Então ali foi um breve relatório que Lucas fez após a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Após aquela pregação, Lucas relata, faz um relatório de como é que estava a vida da igreja. Dali em diante, a igreja seguiu pregando o evangelho, Deus continuou salvando pessoas e fazendo sinais e maravilhas por meio dos apóstolos. Então, por causa disso, nós vimos que depois da cura daquele paralítico que era um mendigo que ficava na porta do templo, nós vimos então que a partir dali a perseguição começou. E na semana passada, irmãos, nós vimos como os crentes da igreja primitiva responderam à perseguição que estava se levantando no meio deles. Então, eles responderam à perseguição em comunhão de oração, e eles se uniram em oração, dependentes totalmente de Deus. E em resposta à oração comunitária daqueles irmãos, eles então foram cheios do Espírito Santo e foram cheios de coragem e seguiram pregando o evangelho em toda a parte. Agora, nesse texto aqui, Lucas faz mais um breve relatório de como estava a vida diária da igreja em Jerusalém.
Da mesma forma que ele fez em Atos 2, de 42 ao 47. Ele faz mais um breve relatório. E aqui no texto nós vemos que ele relata como estava a vida da igreja de forma geral. Depois ele afunila para a vida de generosidade sincera de um membro da igreja, que é José, o qual os apóstolos então chamaram de Barnabé, que significava encorajador. E depois ele mostra um contraponto de como pode acontecer uma generosidade, só que não uma generosidade sincera como a de Barnabé, mas uma generosidade traiçoeira, uma generosidade gananciosa do casal de membros da mesma igreja, Ananias e Safira. Irmãos que faziam parte da mesma igreja, que pareciam estar alicerçados na mesma esperança e que no fundo, eram tão diferentes, assim como Mufasa e Scar. Eles estavam colocando em risco a comunhão e a santidade da igreja. E diante desse texto, irmãos, eu gostaria de observar aqui algumas lições importantes para nós hoje. Mas o que é que nós podemos aprender com esse texto? O que é que esse texto ensina para nós e como ele se aplica às nossas vidas ainda hoje? E eu quero começar vendo com vocês que o Evangelho é o alicerce para a unidade e o amor fraternal na vida da igreja. Essa é a primeira verdade que nós destacamos aqui no texto. A primeira verdade que nós conseguimos enxergar à luz desse texto. O Evangelho é o alicerce para a unidade e o amor fraternal na vida da igreja. Então, irmãos, nós vemos aqui no início da frase de Lucas, no versículo 35, no versículo 32, ele diz assim, da multidão dos que creram. Esse início de frase vai dar alicerce a todos os outros versículos que vão vir adiante, da multidão dos que creram. Lucas aqui, ele não está relatando diretamente uma das pregações de Pedro, a do Pentecoste ou a dos homens diante do Sinédrio. Não, ele está dizendo que os que creram naquela pregação estavam vivendo em unidade. Então a unidade, ela tinha uma fonte, e a fonte era a fé no evangelho que havia sido pregado por Pedro. Versículo 32, então, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ou seja, a mensagem do evangelho, a mensagem do Cristo que viveu, que morreu e que ressuscitou, trouxe uma unidade de mente e de coração no meio da igreja. A igreja agora, ela é unida em compreensão, em entendimento, e ela é unida em afeição, em sentimentos, mesmo diante das diferenças que aquele povo tinha. Porque aqui, lembrando bem, que a primeira pregação de Pedro, 3.000. A igreja tinha mais ou menos 120 pessoas quando isso aconteceu. 3.120. A segunda pregação de Pedro, 5.000. 8.120 pessoas. Vamos supor que muitos dos irmãos que estavam ali voltaram para suas cidades. Então vamos supor que essa igreja tivesse no mínimo 5.000 a 6.000 membros. E aqui, diante de todas as diferenças, essa igreja vivia em unidade de pensamento, de compreensão, e unidade de coração, unidade de sentimento, de afeições. E essa unidade e compreensão e afeição, que eram frutos do evangelho, desaguaram em duas áreas na vida da igreja. A primeira foi a generosidade e o cuidado entre aqueles irmãos. Olha a continuidade do versículo 32. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Ou seja, irmãos, os bens daqueles cristãos eram deles até que alguém precisasse. Aqueles irmãos tinham suas posses até que outro irmão necessitasse de ajuda. Eles não faziam conta, eles não levavam em conta os seus bens,
para suprir a necessidade dos seus irmãos. Eles dividiam o que eles tinham. E aqui fica um alerta, porque muitas pessoas vão olhar para esses versículos e vão dizer que aqui nasceu um tipo de comunismo cristão, porque era partilhado tudo o que tinha. Só que está muito longe disso, irmãos, muito longe disso. Porque, como disse um comentarista bíblico, ele diz que o comunismo é uma divisão, é uma repartição obrigatória pelas autoridades do governo, diferente da generosidade cristã, que a generosidade cristã é um suprimento voluntário pela graça de Deus no Evangelho. O cristão, ele não divide porque ele é obrigado a dividir. O cristão não divide por obrigação, mas ele divide voluntariamente por enxergar as necessidades dos outros. Então, longe de um comunismo cristão. E a segunda área que a fé no Evangelho, a unidade de pensamentos e a unidade de sentimentos deságua, é a pregação contínua do Evangelho a todos quantos os apóstolos tinham oportunidade de pregar. O versículo 33, ele diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Irmãos, enquanto essa igreja cuidava uns dos outros, essa igreja cheia do Espírito Santo também seguia firme pregando o Evangelho de Cristo. E eles faziam isso porque a graça de Deus estava sobre eles. Então, o Evangelho que eles haviam crido, e estavam pregando, havia tirado de seus corações qualquer senso de individualismo materialista. Por causa da fé no Evangelho, eles não estavam mais presos às coisas, eles estavam presos às pessoas. A igreja já havia aprendido aqui desde o princípio que as pessoas eram mais importantes do que as coisas, que pessoas eram mais importantes do que bens materiais, que pessoas eram mais importantes do que riquezas. E nós vemos isso no versículo 34, 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, irmãos, essa igreja que não havia acabado com a fome do mundo, porque isso seria impossível. E eu acredito aqui, ao que parece, não é o objetivo para a igreja primitiva, mas uma coisa não tinha mais no meio deles: fome no meio da igreja. Ninguém no meio da igreja passava necessidade mais. Eles tinham acabado com a fome no meio da igreja. E quando alguém apresentava qualquer necessidade, estes eram supridos conforme as suas necessidades, por causa da ajuda de todos os irmãos, pela generosidade de todos os irmãos. Aqueles crentes haviam entendido, de fato, que as pessoas eram muito mais importantes do que as coisas, do que as posses, do que os bens materiais. Irmãos, assim como a igreja primitiva, nós precisamos viver uma unidade e um amor fraternal alicerçados no Evangelho que nos leve a uma vida de generosidade. Porque foi por causa do Evangelho, da fé no Evangelho, da unidade no Evangelho, do amor fraternal que provinha do Evangelho, que aquela igreja tinha uma vida de generosidade. E é só por causa do Evangelho que nós podemos ter uma vida de generosidade. E nós precisamos que esse Evangelho vá ao nosso coração, ao ponto de mexer no nosso bolso, de mexer com as nossas posses, de mexer com os nossos bens, para que nós também sejamos generosos com os nossos irmãos. Uma vez que nós caminhamos em unidade, que passamos a pensar e sentir de igual modo como fruto do Evangelho, nós temos como resultado prático
uma vida de generosidade voluntária. A generosidade que provém do Evangelho é voluntária. Por isso que aqui não nasceu o comunismo cristão, porque a generosidade comunista é obrigatória. A generosidade cristã é voluntária. Nós fazemos e a fazemos voluntariamente, porque entendemos a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Então, a generosidade voluntária que o Evangelho de Jesus produz em nós, ela nos faz rejeitar totalmente o amor materialista, o amor de fato ao dinheiro. Nós reconhecemos o valor infinito que há no Evangelho de Cristo. E por isso, nós partilhamos os nossos bens com os nossos irmãos e com o nosso próximo quando necessário. Porque amamos a Cristo, passamos a servir ao próximo com generosidade. O amor e o cuidado com o nosso próximo não deriva de interesse nenhum, ele deriva do nosso amor a Cristo. Só assim, irmãos, só assim nós conseguimos cumprir de fato o grande mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos, quando nós amamos a Deus mais do que nós amamos aos bens materiais. Nós nunca vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos, enquanto nós amarmos mais os bens materiais do que a Deus. Agora, quando o nosso coração amar a Deus, quando nós cumprirmos o mandamento de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, nós vamos conseguir amar o nosso próximo ao ponto de sermos generosos com eles. Muitas vezes, irmãos, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E nós sabemos que esse é um fato, e essa é uma verdade dolorosa. Mas muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes nós amamos muito mais as coisas e nós usamos as pessoas. Mas o Evangelho nos chama para amarmos as pessoas e usarmos as coisas para o benefício do próximo e para a glória de Deus. Então a proposta do Evangelho ela é completamente contrária àquilo que muitas vezes nós vivemos. Deus nos chama, por meio do Evangelho, a amarmos as pessoas a tal ponto de que as coisas que temos, as posses que temos, também estão à disposição para abençoá-las. Além disso, irmãos, nós devemos seguir firmes, pregando o Evangelho continuamente, porque isso também faz parte da generosidade cristã. Por quê? Porque por trás de toda necessidade física, há uma necessidade espiritual que muitas vezes, e a maioria delas, só podem ser supridas pelo Evangelho de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que é uma bênção de Deus quando nós suprimos as necessidades físicas de alguém, e Deus é glorificado por isso. Mas nós sabemos também que aquela pessoa, suprida fisicamente, materialmente, naquele momento, ela também, provavelmente, está com um buraco na alma maior do que o vazio do seu armário. E nós temos a mensagem do Evangelho, que ela deve ser pregada de forma generosa, como generosidade cristã, porque nós estamos dividindo aquilo que temos, e o Evangelho de Cristo é aquilo que temos, é aquilo que somos, é aquilo que vivemos. Por isso nós pregamos o Evangelho como um meio de generosidade cristã. Nós devemos reconhecer que Deus nos chamou para pregar o Evangelho, confiantes na autoridade dEle e no poder do Espírito que habita em nós. E nós jamais devemos nos esquecer que as pessoas são sempre mais importantes do que as coisas, muito mais importantes sempre do que os bens materiais. Por isso, nos importamos com a condição física de cada um, mas nos importamos também com as condições de suas almas, que só podem ser supridas por Cristo Jesus. Ele é o único que satisfaz plenamente as necessidades da alma de cada ser humano. Nada nessa terra, nenhum dinheiro, nenhum prazer pode suprir as necessidades da alma do ser humano. Somente Cristo. E a pergunta, irmão, como é que nós temos exercido a nossa generosidade cristã? Como é que nós temos administrado os nossos bens
para servir o nosso próximo? Como é que nós temos nos envolvido financeiramente com a vida da nossa igreja local, com a missão de Deus de pregar o evangelho aqui em nossa cidade e em outros lugares? Como é que nós temos exercido a nossa generosidade cristã? Irmãos, a nossa fé precisa ser traduzida em ações. E por meio da generosidade cristã, nós traduzimos a nossa fé em ação. Nós precisamos participar do que Deus está fazendo no mundo, por meio de igrejas pequenas como a nossa, e por meio de igrejas e de pessoas que estão em outros lugares. E nós só conseguimos fazer isso, irmãos, orando pelos nossos irmãos e contribuindo para que o evangelho continue sendo pregado. E não contribuindo por obrigação, mas contribuindo com generosidade, com a graça que o evangelho nos apresenta, com um favor que nós não merecemos. E é por isso que nós também apresentamos. Em segundo lugar, aqui, irmãos, nós vemos que o evangelho, ele produz na igreja uma generosidade sincera para a glória de Deus. Agora Lucas vai introduzir, a partir do versículo 36, na história da igreja primitiva, um homem que mais adiante teria um ministério muito influente e muito relevante na missão de Deus e na vida da igreja. E o seu nome tinha tudo a ver com as características da sua vida ministerial. Versículos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé não foi obrigado a fazer o que ele fez. Em nenhum lugar da Bíblia vai dizer que eles eram obrigados a fazer isso. Não. Barnabé fez isso voluntária e generosamente. A fé de Barnabé aqui começa a ser traduzida em obras. Começa a ser demonstrada em obras. Ao ver a necessidade dos seus irmãos, Barnabé vendeu o campo, entregou o dinheiro aos apóstolos, e os apóstolos então supriam as necessidades daqueles que estavam precisando. Então o amor de Barnabé não era apenas em palavras, era demonstrado em obras. Não só a fé de Barnabé é traduzida em obras, mas o amor de Barnabé também é traduzido em obras. A atitude de Barnabé condiz com o seu caráter, o encorajador, o cuidador, que nós vamos ver um pouco mais adiante, quando ele cuida de Paulo. Ninguém queria cuidar, Barnabé cuida dele. E mais adiante ainda, quando João Marcos dá trabalho, ninguém queria João Marcos na comitiva da segunda viagem missionária. Barnabé queria, Barnabé acreditava nele, Barnabé encorajava ele. O fato, irmãos, é que o evangelho produziu no coração de Barnabé uma generosidade voluntária, sincera e para a glória de Deus. Porque Barnabé não esperava nada em troca, nada além de ver as necessidades dos seus irmãos sendo supridas. Ele não queria que no final do culto, da pregação de Pedro chamasse ele lá e falasse: olha, gente, agora louvado seja Barnabé, porque ele está suprindo a necessidade da igreja. Não. O que satisfazia Barnabé era ver os seus irmãos supridos do básico, do necessário para viver. Irmãos, o mesmo evangelho que fez isso no coração de Barnabé é o evangelho que nos alcançou. Então, o evangelho, ele gera nos nossos corações essa mesma generosidade, voluntária, sincera e para a glória de Deus. Nós passamos a nos dispor a partilhar o que temos de forma sincera. Nós passamos a partilhar o que temos sem esperar reconhecimento algum. Muito pelo contrário, irmãos.
nós partilhamos o que temos, entendendo, no final das contas, que os nossos irmãos estão sendo supridos e que Deus está sendo glorificado. E no final de tudo, nós não dizemos como, nós não chegamos diante do espelho e cantamos um hino, quão grande sou eu, quão grande é o nosso Deus, como Ele é bom em nos suprir e nos dar graça para ajudar os nossos irmãos. Eu conheço uma irmã que ela teve um carro por muitos anos. E ela usou esse carro para ir trabalhar, que ela trabalhava muito longe, mas muito longe, ela morava muito longe, aliás, do seu trabalho. E quando ela se aposentou, ela comprou um carro novo. E aí eu falei para ela, minha irmã, e o carrinho antigo, o que você vai fazer? Você vai vender? Ela falou, não, agora eu tenho um carro novo, eu não vou vender não, eu vou ofertar para um casal de irmãos que não tem carro, porque eu já tenho um carro novo. E ela fez isso, irmãos, de forma voluntária, sincera e para a glória de Deus, porque ninguém ficou sabendo disso. Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo disso. Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado, e ela serviu com generosidade, sinceridade e para a glória de Deus. Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16 diz assim, se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, Tiago está querendo dizer, a fé no Evangelho deve reverberar na prática da generosidade. Se você vê que o teu irmão está necessitado de roupa e de alimento, você vai se dispor a servi-lo em roupa e em alimento. Mas eu não tenho muita roupa. Não tem problema, qualquer uma que você tiver. Meu irmão, eu tenho só essa daqui. E eu quero dividir com você. Mas nossa despensa também está esvaziando. Mas não tem problema. Eu tenho um saco de arroz, nós podemos dividir meio a meio. E todos nós vamos comer. É isso que Tiago está querendo dizer. Não adianta de nada nós vermos os nossos irmãos em necessidade, encorajar os nossos irmãos a ficarem firmes, mas não movermos uma palha para que as necessidades dos nossos irmãos sejam supridas. Irmãos, Deus nos abençoa para que possamos abençoar generosamente outras pessoas e abençoar o avanço do Evangelho para a glória dele. Então nós abençoamos pessoas e abençoamos projetos também para o avanço do Evangelho. Pessoas e igrejas generosas são frutos do Evangelho, e são frutos do Evangelho para a glória de Deus. E sem dúvida, meus irmãos, sem medo de errar, Deus se agrada da generosidade do seu povo, e Ele honra o seu povo, que é generoso com Ele. E aqui eu não estou falando da teologia da prosperidade, não, porque eu acho que vocês me conhecem muito bem para saber que esse câncer não tem entrado dentro da nossa igreja. Aqui eu estou falando que, de fato, Deus é um Deus que também reconhece de múltiplas formas a generosidade do seu povo. Deus reconhece os nossos corações generosos. Deus reconhece os nossos corações voluntários e nos retribui. Talvez não com mais dinheiro, mas Ele nos retribui de diversas maneiras. Por exemplo, a nossa generosidade nos livra da ganância. Nós começamos a observar que nós não precisamos reter tudo para nós, que nós podemos dividir, ainda que seja um pouquinho, com o nosso irmão, com a nossa irmã. A generosidade nos dá um coração grato pelo que temos e pelo que podemos repartir. Por causa da generosidade, Deus cultiva em nós corações gratos. A generosidade nos faz enxergar a providência de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos e sobre a nossa igreja, através de nós. Olha que privilégio! Nós contribuímos e nós vemos Deus providenciando o pão de cada dia na nossa casa, e nós podemos dividir o pouco que temos com os nossos irmãos. Nós vemos a providência de Deus sobre os nossos irmãos. Vemos a providência de Deus sobre a nossa igreja. Uma igreja pequena,
com uma rentabilidade financeira pequena, podendo hoje contribuir não só com a plantação de igreja lá em Ibimirim, mas com outras plantações de igreja, com um valor pequeno, mas é o que temos e fazemos com generosidade, com amor e com fé. A generosidade, acima de tudo, ela mostra que nós somos honrados por podermos participar do avanço do Evangelho, não só aqui na nossa cidade, mas fora dela, e por recebermos diariamente dos cuidados de Deus. Deus faz isso, retribuindo corações generosos, igrejas generosas com o avanço do seu reino. Percebam que Ele não deu 3 vezes mais em dinheiro com aquilo que nós contribuímos, mas Ele nos deu fé, provisão, amor, gratidão, o suficiente para seguirmos firmes, cuidando uns dos outros e sendo cuidado deles todos os dias. Esses são alguns dos meios que Deus honra o seu povo, que pratica a generosidade entre irmãos e na igreja. O Evangelho produz em nós, irmãos, essa generosidade voluntária, sincera e para a glória de Deus. Mas em contraste com a generosidade voluntária, sincera e para a glória de Deus, nós vemos agora que no meio da igreja pode existir a falsa generosidade para a autoglorificação, para a vanglória daqueles que as praticam. E nós vemos isso na história de Ananias e Safira. Até aqui, irmãos, a igreja estava vivendo uma ascensão, dias perfeitos, ritmo de crescimento, tudo acontecendo de forma positiva. Satanás já havia tentado atacar a igreja pelo lado de fora, dando início à perseguição. Então os líderes religiosos começam a perseguir a igreja. Satanás usa daquela perseguição para atacar a igreja pelo lado de fora. Só que o plano de Satanás foi colocado por terra. Foi sem sucesso. Agora, ele está tentando corromper a igreja pelo lado de dentro, por meio de irmãos que faziam parte da comunhão da igreja. E aqui, nós vemos que a igreja tinha seus pontos fracos desde o princípio, irmãos. E isso não foi ocultado aos nossos olhos. A Bíblia não nos apresenta uma igreja perfeitinha do começo ao fim. Não. Ela apresenta a igreja como ela é até os dias de hoje. Uma igreja de um Deus santo, de um Cristo vivo, alcançada por um evangelho poderoso, mas uma igreja com problemas, irmãos. Uma igreja com problemas. E aqui acontece o primeiro problema no meio da igreja. Nós vemos isso no relato de Ananias e Safira, versículos 1 e 2. Um homem chamado Ananias, com sua esposa, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Ao que parece aqui, irmãos, Ananias e Safira premeditaram uma falsa generosidade para receber as honras que possivelmente Barnabé havia recebido diante da igreja por sua generosidade. E como eu disse aqui, não foi uma glorificação de Barnabé, mas eu imagino a gratidão que a igreja tinha com Barnabé, pelo cuidado que ele tinha com os irmãos, e aquilo tomou o coração de Ananias e Safira, e eles então agora premeditam uma falsa generosidade, porque eles queriam receber um louvor também. Contudo, irmãos, diferente de Barnabé, eles amavam mais o dinheiro do que as pessoas. Fica claro depois, no decorrer do texto. E eles amavam mais a si mesmos do que a Deus. Também fica claro no decorrer do texto. Ananias desejou mostrar uma piedade e uma generosidade que ele não tinha. Ele mostrou uma face que não existia de Ananias diante da igreja. Ele quis aparentar o que ele não era. Ele quis mostrar para a igreja, para a liderança da igreja primitiva, o que ele não era. Contudo, irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, e esse aqui é o papel de um líder, teve discernimento
para perceber o que estava acontecendo e confrontou Ananias imediatamente. Por isso que nós precisamos de líderes cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de líderes que amem a Deus, amem a palavra de Deus e sejam sensíveis à voz de Deus, para discernir situações como essas no meio da igreja. Imediatamente Pedro corrigiu Ananias. Versículos 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí Pedro faz uma pergunta simples: essa propriedade não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava sobre o seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Irmãos, Ananias deu ouvidos ao diabo. Ele teve seu coração seduzido por Satanás. Ele não teria cometido pecado nenhum se ele não tivesse vendido sua propriedade. Ele não teria cometido pecado nenhum se ele tivesse vendido sua propriedade e não dado nada para a igreja. Ele não teria cometido pecado nenhum se ele tivesse vendido sua propriedade e dado apenas uma parte para abençoar a vida da igreja. Nenhum. O pecado de Ananias foi dar a parte que ele deu, dizendo que estava dando tudo. O seu pecado foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Então, por trás da atitude de Ananias, estava uma ação sutil de Satanás. Ananias deu parte da oferta com o coração cheio da influência de Satanás, fazendo com que todos pensassem que ele estava com o coração cheio do Espírito Santo. Ananias usou o Espírito Santo para mentir à igreja. E o inimigo, que já havia atacado a igreja através da perseguição, agora ataca com muita força por meio da corrupção no meio da igreja. E o resultado do pecado de Ananias, irmãos, ele é assustador. É a morte. O juízo de Deus foi derramado sobre Ananias. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido ali. Ananias é morto. Temor é derramado sobre todos os que ouviram o que tinha acontecido ali. Ananias então é enterrado por aqueles moços. E agora, 3 horas depois, 3 horas mais tarde, nós vemos aí que a esposa de Pedro, a esposa de Ananias, vai até Pedro. E ela não sabia de nada que tinha acontecido com Ananias. E aí o versículo 9 diz o seguinte, aliás, os versículos de 8 a 11 dizem o seguinte: quando Safira chega até Pedro, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ou seja, o que vocês deram foi o que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Então Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E agora, irmãos, pelo mesmo pecado, Safira também recebe o juízo de Deus. É o que o texto continua dizendo. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e a encontrando-a morta,
e a sepultaram do lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Irmãos, o desejo da autoglorificação, da autoexaltação, havia roubado o coração de Ananias e Safira e havia levado eles a uma falsa generosidade para receber o que eles queriam. Assim como o Scar, do filme O Rei Leão, eles estavam dispostos a fazer de tudo para conseguir o que queriam. Contudo, irmãos, eles poderiam passar despercebidos dos homens, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. E o pecado tem o seu preço, o pecado tem as suas consequências, e a consequência deles foi o juízo de Deus, levando aquele casal à morte. Irmãos, nós não devemos, em primeiro lugar, buscar qualquer tipo de reconhecimento dos homens, quando ofertamos generosamente para o suprimento da igreja, e para o suprimento dos necessitados, e para o suprimento da obra missionária. Talvez possa parecer óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas acreditem, a Bíblia nos mostra que existem pessoas que fazem isso para receber a glória que é de Deus. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer voluntária e generosamente para a glória de Deus. Deus nos supriu, Deus nos deu graça, Deus nos deu generosidade para que nós pudéssemos ofertar para o benefício do Evangelho, para o avanço do Evangelho e para a glória de Deus. Diante disso, irmãos, nós precisamos ficar atentos com os ataques de Satanás contra nós. E Satanás nos ataca. E ele não ataca de forma nenhuma com um chifrinho na cabeça, um rabinho com a ponta pegando fogo e com um garfo na mão. Não. Ele nos ataca sutilmente, tentando influenciar os nossos corações, seduzir os nossos corações, para que nós nos corrompamos diante do nosso Deus, para que haja uma corrupção do nosso coração diante do nosso Deus. E ele faz isso, irmãos, não só por vias financeiras, ele faz isso de diversas formas. Seja pela mentira de dizer que nós estamos fazendo o que nós não estamos, como Ananias e Safira fizeram, ou na autoglorificação e vanglória, por estarmos fazendo alguma coisa em prol do reino. Satanás pode nos tentar de diversas formas. Ananias aparentava desejar acabar com a fome dos pobres da igreja de Jerusalém, mas no final das contas ele estava querendo alimentar o seu próprio ego, ele estava querendo alimentar o seu próprio estômago, ele estava querendo alimentar o seu próprio coração. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos lutar contra os pecados do nosso coração. Muitos de nós não têm tido ânimo para a vida cristã, porque não têm percebido a sutileza de Satanás ao ganhar o coração de cada um de nós, muitas vezes, com coisas que aparentemente são tão sutis. E eu vou pedir para as irmãs que não estão conseguindo prestar atenção no culto, com muita dor no coração, que se vocês não estiverem interessadas na palavra de Deus, irmãs, fiquem à vontade, viu? Muitas vezes, irmãos, nós somos seduzidos a mostrar uma aparência de piedade e de santidade que talvez nós não vivemos. Nós somos seduzidos a dizer que nós oramos, que nós contribuímos, sem fazer isso de verdade. Nós somos tentados a mostrar uma aparência de piedade que, na verdade, nós não temos. No final das contas, irmãos, quem não gosta de ser visto como alguém piedoso e como alguém espiritual? Todo mundo gosta. Então, no final das contas, todos nós somos tentados nessas áreas.
Mas nós nunca devemos nos esquecer que da mesma forma, mesmo que pareça duro, mesmo que pareça triste, Satanás continua tentando os nossos corações para que nós nos corrompamos contra Deus. E aí nós vamos entrando nessa onda. E mesmo que pareça que nós estamos enganando aos homens, nós até podemos enganá-los, mas de Deus nada passa despercebido, irmãos. Nada passa despercebido. Esse texto aqui ele deve gerar temor no nosso coração. Ele deve trazer ao nosso coração temor de um Deus santo, que os olhos estão postos em todos os lugares e os ouvidos colocados em todos os lugares. Nós estamos diante de um Deus santo. Ele está vendo tudo com clareza, ainda que os homens não estejam. Deus está vendo tudo com clareza. Irmãos, Deus não nos obriga a fazer o que nós não podemos fazer. Ele não obriga a gente a fazer isso. Ele não obrigou a igreja a vender suas posses e entregar aos pés dos apóstolos. Ele não fez isso. Contudo, irmãos, Ele espera que nós honremos o que nos propusemos a fazer pela fé e para a glória de Deus. Se você colocou diante de Deus o teu coração para fazer, para servir de alguma maneira, para cuidar de alguém de alguma forma, Ele espera que você honre isso. Ele não espera nada mais do que isso, mas Ele espera que você honre isso. Além disso, irmãos, nós precisamos estar atentos e nos lembrar que Deus traz juízo sobre o pecado do seu povo. E é amor dele, é graça dele, mas Ele traz juízo sobre o pecado do seu povo. Em alguns casos, da forma mais dura possível, incluindo a morte. Nós vemos aqui o que aconteceu. Alguns teólogos da teologia liberal, aquela teologia que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém algumas partes da palavra de Deus, eles dizem que esse texto aqui é uma lenda. Como eu queria ter fé para acreditar que esse texto aqui é uma lenda, irmãos. Só que não, irmãos, ele não é uma lenda. É isso mesmo que nós lemos. Ananias caiu morto aos pés de Pedro. 3 horas depois, Safira caiu morta aos pés de Pedro por causa do pecado deles. Ananias e Safira, de fato, foram mortos. E esse foi o meio que Deus usou para preservar a santidade e a pureza da igreja. E isso trouxe temor a todos aqueles que estavam na igreja e a todos os que estavam ao redor e que ouviram falar do que tinha acontecido ali. Deus preservou a santidade e a pureza da igreja por meio daquele fato, para que os irmãos pudessem olhar para aquele acontecimento e nunca mais cometer aquele pecado de novo. Contudo, irmãos, se há aqui entre nós pessoas que se encontram imersas nos seus pecados ocultos, que estão lambuzadas no pecado, lembremos-nos que em Cristo todos esses pecados foram punidos. De fato, meus irmãos, Deus puniu com morte, assim como puniu o pecado de Ananias e Safira, os nossos pecados ocultos, só que não com a nossa morte, mas com a morte do seu Filho, com a morte de Cristo. Ele puniu os pecados ocultos de cada um de nós. Jesus foi punido injustamente pelos nossos pecados, para que nós fôssemos aceitos graciosamente por Deus, por causa de sua justiça. Ele sofreu o juízo que Ananias e Safira sofreram, por terem sido obstinados de coração, por não se disporem a se arrepender do que haviam feito. Jesus sofreu sem dever, sem pecar, pelos nossos pecados. O juízo que nós merecíamos caiu sobre ele, para que nós pudéssemos receber então aceitação pela graça de Deus. Deus nos aceita por causa de Cristo. E ele foi punido por causa desses pecados que nós ainda estamos imersos muitas vezes. Esse é o motivo, irmãos, pelo qual Deus não nos fulmina da face da terra hoje,
agora. Esse é o motivo, porque Cristo nos substituiu, e em Cristo nós estamos guardados da morte eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está vivendo em seus pecados ocultos, ouça um conselho do Espírito: corra agora para Jesus, corra agora para Jesus, corra agora para Cristo. Creia no que Ele fez na cruz e faça guerra contra o pecado. O pecado declarou guerra contra o povo de Deus. O mundo declarou guerra contra Deus. Nós fomos resgatados por Cristo e nós devemos declarar guerra contra o pecado. Nós não podemos amar o pecado mais do que a Deus. Nós não podemos amar a prática do pecado mais do que nós amamos o nosso Deus. Pensem por um momento comigo, irmãos. De que adianta nós termos o reconhecimento dos homens e de todo mundo se nós não somos conhecidos de Deus? De que adianta todo mundo saber o nosso nome? Todo mundo aplaudir os nossos feitos neste mundo, se nós não somos conhecidos de Deus? De que adianta nós desfrutarmos dos melhores luxos dessa terra, se não desfrutamos da vida eterna com Deus? Não adianta nada, irmãos. Corra para Cristo hoje. Você está tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Você está tendo a oportunidade de abraçar a fé genuína no Cristo que morreu pelos seus pecados. Corra para Cristo hoje. Ele nos livra da prisão da aprovação dos homens. Nós não nos importamos mais o que é que os homens acham de nós. Sabe por quê? Porque ainda que ninguém saiba o nosso nome, ainda que ninguém aplauda os nossos feitos, naquele grande dia, nós seremos conhecidos por Deus. Podemos não ser conhecidos pelos homens, mas seremos conhecidos por Deus. Ele nos conhece. E ainda que ninguém exalte os nossos feitos, no final das contas, nós seremos exaltados, não pelos nossos feitos, mas pelo feito de Cristo na cruz do Calvário. Muitas vezes, irmãos, Satanás vai tentar nos fazer olhar para outros lados e não para Cristo. Mas eu estou dizendo que a Bíblia nos garante que se nós olhamos para Cristo, Satanás perde toda a sua força. E nós podemos fazer guerra contra o pecado. Mais uma vez aqui, Satanás tenta destruir a igreja de Cristo. Ele tinha tentado destruir com a perseguição. Agora ele tentou destruir com a corrupção. Só que Deus bradou sua vitória mais uma vez. Satanás não tem força suficiente para vencer a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Satanás foi derrotado antes da fundação do mundo e será derrotado de uma vez por todas naquele grande dia. Sigamos firmes, irmãos, lutando contra os pecados do nosso coração, que nos impedem de sermos generosos e íntegros diante de Deus. Nós não precisamos viver duas faces. Por causa de Cristo, nós podemos viver uma única face, estando diante da face do nosso Deus. E confiemos em Jesus e no seu Evangelho, que colocam em nossos corações e no meio da igreja uma generosidade que não depende do reconhecimento dos homens, mas uma generosidade que brota diretamente do trono da graça de Deus. Vamos orar?